TV Câmara. Transparência a serviço da população. Olá, você que acompanha a programação da TV Câmara de Presidente Prudente, seja muito bem-vindo. Hoje estamos estreando um programa novo aqui neste espaço, o programa Memória Prudentina. O objetivo desse programa é registrar a história de Presidente Prudente por meio dos seus personagens. Personagens que têm histórias únicas e que são importantes para o nosso município. E hoje estamos com um grande personagem, professor Benjamin Rezende. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito esse nosso convite. Muito obrigado. E é uma satisfação e uma honra participar do centenário de Presidente Prudente, como há 50 anos atrás eu participei do cinquentenário de Prudente. Muito bem. Esse é o professor Benjamin Rezende, não é natural de Presidente Prudente, mas é um filho dessa terra, muito fez pela cidade, registrando sua história, e vamos bater um papo muito grande com ele sobre este assunto hoje aqui no Memória Prudentina, a primeira edição deste programa. Fique conosco, nós voltamos dentro de instantes. TV Câmara. Transparência a serviço da população. Olá, estamos de volta com o programa Memória Prudentina, recebendo hoje o professor Benjamin Rezende. Não é natural de Presidente Prudente, é natural de Lavras, Minas Gerais, mas veio muito cedo para a cidade. Professor, conta um pouco dessa história para quem está nos acompanhando. Meu pai veio para Prudente em 1939. Nós ficamos aqui um ano, depois voltamos para Minas, né? Depois voltamos de novo. Comecei a fazer o primário aqui, terminei em Minas, depois comecei a fazer o ginásio fora, né? E em 1953, 54 eu vim fazer o curso clássico aqui em Presidente Prudente, no antigo IE Fernando Costa, Instituto de Educação Fernando Costa, vulgo, muito conhecido na época, o IEzão, né? E de 55 a 60 eu fiz o curso de Direito lá no Largo São Francisco, na Universidade de São Paulo, e comecei a advogar, né? E advoguei uma temporada para as Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, depois fui advogado também da Guarda Civil aqui de Presidente Prudente e de empresa, fui sempre mais advogado empresarial, né? Fiz alguns júris, né? Mas sempre movimentando-me como advogado de empresa. Quando o senhor veio, junto com a família, obviamente, aos 6 anos de idade, de Minas Gerais, a história do seu pai e da sua família aqui em Prudente conta um pouco como era aquela época. Ele veio porque comprou terras aqui, mas teve alguns problemas, né? Eu tive problemas, né? Que o coronel Francisco de Paula Goulart é um aspecto justamente desse que você está me perguntando. Ele vendia as terras, mas houve muito guilheiro. Ele praticamente gastou toda a fortuna dele para tirar os guilheiros dentro. E era recibos, né? Dava recibo, outro, em cima daquele recibo, outro recibo, e acabava a gente invadindo o local, né? E aí havia vamos dizer, um aspecto jurídico, né? O recibo vale ou não vale, passa a escritura, não passa. Então, o coronel Goulart, até 1930, ele dominava toda a situação, ele tinha um controle das terras dele. Um controle que ele praticamente perdeu tudo para controlar a venda de lotes e terrenos aqui em Presidente Prudente. Nesse inteirinho, meu pai comprou as terras, mediante recibo, já tinha gente nas terras, até tirar, solicitamos aí um advogado antigo de Prudente, e ele, depois de um certo tempo,
fez com que a propriedade voltasse para a gente tirou a escritura e esse foi o início até, vamos dizer, até 1940, esse início de Prudente foi, assim, muito sacrificado através de recibos e escrituras, e às vezes escrituras nem sempre legítimas, né? Então acabava pela cidade sendo constituída um pouco de forma irregular. Não era bem irregular, era a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, na área rural, aconteceu dentro de Prudente. Alguém comprava um alqueire, 2 alqueires, 3 alqueires, depois chegava ali a cidade perto, ele loteava sem fazer o registro na prefeitura, saía vendendo os lotes por aí, né, e acabava, né, esse lote sendo vendido ou passado por princípio 2, 3 vezes. Isso aconteceu até a década de 60, aconteceu muito disso. E depois que o senhor se formou na Faculdade de Direito, exerceu a advocacia, e aí depois voltou para Presidente Prudente. Como da advocacia o senhor passou a ser professor da escola na qual o senhor terminou seus estudos? Foi o professor Luiz Carvalho Gomes que um dia me encontrou e disse: estou precisando de um professor de português lá. E não, vai dar umas aulinhas, fui dar umas aulas à noite, sempre gostei de dar aula, né? E acabei, né, terminando a faculdade de letras e prestei concurso na década de 69, né? E aí escolhi o IE Fernando Costa como professor efetivo, né? Depois do IE, o senhor deu aula durante muitos anos no IE, mas também foi professor universitário. Aí eu comecei a dar aula, a lei do ensino com os militares teve uma maneira diferente de encarar. Até 1969 predominava o ensino público, as faculdades públicas, né? E aí os estudantes fazendo greve no Rio de Janeiro, São Paulo, aí o governo federal abriu, né, para a criação de faculdades particulares, a partir de 1969. E a partir de 1969 eu comecei a dar aula em Dracena, em Tupã, Marília, não é? Que era difícil encontrar um professor formado, né? E com o título que eu tinha, eles me chamavam, né? Depois na Toledo, algum tempo, depois na UNOeste e também até na antiga FAF de Prudente eu dei uns anos aula, né? Então misturei a advocacia empresarial com o ensino, tanto secundário como universitário. Esta é um pouco da história do professor Benjamin Rezende, do início de sua história. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos dentro de instantes, para que ele fale um pouco sobre a história de Presidente Prudente, que ele tanto sabe e viveu durante todos esses anos aqui na cidade. É dentro de instantes, voltamos já. TV Câmara. Transparência a serviço da população. Estamos de volta com o professor Benjamin Rezende, professor e escritor Benjamin Rezende. Professor, o senhor fez parte também da época do cinquentenário. Passou-se 50 anos, estamos no centenário do município de Presidente Prudente, né? O que mudou 50 anos depois? É inacreditável, há 50 anos atrás, a gente pensar que Prudente ia crescer tanto assim. E cresceu em função de algumas boas administrações. Mas eu vou começar do início. Eu gosto de falar muito do início de Presidente Prudente, dos 2 coronéis, Coronel Francisco de Paula Goulart e José Soares Marcondes. O Coronel Goulart, ele predominou de 1917, da fundação desse lado da cidade, até 1925. De 1925 a 1929, praticamente o domínio foi do Coronel José Soares Marcondes. Eles tentaram de toda maneira possível fazer com que Presidente Prudente fosse uma cidade grande e bonita.
E, apesar das brigas, rixas, né, entre um coronel e outro coronel, eu creio, e aí é uma pergunta que me faz, por que o Presidente Prudente cresceu tanto? Sim, porque onde existe uma rivalidade, um quer fazer melhor do que o outro, e com isso o progresso vem. Então os dois coronéis, eles dominaram de 1917 até 1929. Então eu considero esse um período que é o início de Presidente Prudente, é a era dos coronéis. Aí veio a ditadura Vargas, Revolução Vargas, e aí começou um novo ciclo de 1930 e que foi até 1945, né, quando o Getúlio foi deposto, e que continuou com a Constituição de 1946 até a ditadura de 1964. Então, esse é o segundo período, de 30 a 64, dividido aí em duas partes, né? Primeiro, democrático, né? E segundo, né, um período que a gente ficou muito a dever devido à situação própria do país. Nesse período de 1930 até 1945, eu tenho que ressaltar, assim, praticamente dois grandes prefeitos que Presidente Prudente teve. De 1934 a 1936 foi o Dr. José Foz, aliás, desculpe, o Dr. João Foz, que eram irmãos. Esse era empresário e ele trouxe bastante coisa para Presidente Prudente nesse período. Em 1937, ele foi praticamente deposto, porque estava morando em São Paulo, aí assumiu o Coronel Brizola, que ficou praticamente um ano e pouquinho, né? 37, início de 38, aí 37 houve a ditadura Vargas e foi empossado dentro de Presidente Prudente um prefeito, por intermédio da ditadura Vargas, que foi o grande prefeito de Presidente Prudente, talvez o que tenha mais dias como prefeito em Presidente Prudente, que é o médico Dr. Domingos Leonardo Senato. Ele ficou... E o Dr. Domingos é uma pessoa que, incrivelmente, apesar de ter ficado tanto tempo, não é tão mencionada nos dias atuais pelas pessoas, pelos historiadores, pela política local, no meio das pessoas, né? Por que o senhor acha que se deve isso? Por exemplo, como ficou o Florivaldo Leal, apesar do Florivaldo ter a questão trágica da morte dele, mas o Dr. Domingos Leonardo Cerávulo, ele não é tão destacado como um grande estadista, como um grande prefeito. Olha, na medida que as pessoas vão vivendo mais, elas vão ser esquecidas. Eu reputo que eu já estou ficando para semente, com 80 anos, né? E a pessoa que fica muito tempo acaba sendo esquecida. É um exemplo típico do Coronel Francisco de Paula Goulart. Ele mudou em 1930 de Prudente, ficou esquecido. Por que ele ficou esquecido? Porque o Coronel José Soares Marcondes morreu em 1936, 6 anos depois dele ter sido. Então ele estava ali no fervor da administração dele. E o Dr. Domingos Leonardo Cerávulo, não em termos só municipal, mas em termos regional. Eu acho que o grande prefeito que nós tivemos nesse período foi o Dr. Domingos Leonardo Cerávulo, porque ele tinha uma facilidade de fazer amizade com São Paulo, né, com os governadores da época, né, e ele trazia coisas para dentro. É que o município era pequeno, não tinha renda. Eu me lembro que minha mãe falava o seguinte: nossa, está na época de eu pagar o IPTU. Era uma vez por ano, uma tutameia. De repente, né, depois desse cinquentenário, expandiu a cidade, a prefeitura teve que lançar mão desse imposto, né, durante 10 meses ou até 12 meses, né? Então, para render, porque ia aumentando o número de funcionários, tudo isso aí. Mas de 1938 a 46 foi o Dr. Domingos Leonardo Cerávulo.
Nesse período aí, veio a redemocratização do país, 1946, com a nova Constituição Liberal. Esta Constituição trouxe, assim, uma maneira nova de viver a vida, né, dentro dos municípios. E nós tivemos aí o Pedro Furquim, que foi um grande prefeito também, de 1946 até 1950. Aí volta de novo como prefeito o Dr. Domingos Leonardo Serralva, de 50 até 55. E ele teve um parceiro, são dois prefeitos que estiveram sempre juntos, o Antônio Sandoval Neto e o Dr. Domingos Leonardo Serralva. Eles comandaram praticamente a cidade de 1930 até 1964, né? E foram prefeitos diversas vezes. Foram grandes prefeitos dentro do limite, que a gente tem que analisar o prefeito dentro da época que ele viveu, sim, a época histórica dele, que é uma cidade pequena, sem rendimento, então eles foram grandes prefeitos. Aí eu começo um outro período, que para mim eu chamo de terceiro período de Presidente Prudente, que é a ditadura militar de 1964 até a Constituição de 1988. Nesse período nós tivemos a força empresarial. Aí começou praticamente com Florivaldo Leal, empresário. Infelizmente, um louco, né, forjado pelos funcionários do próprio município, que não queriam trabalhar, mas esse cara não vale nada. E acabou ele matando, aonde tem a estátua dele. Né? Foi um prefeito que abriu o horizonte empresarial de Presidente Prudente. Apesar do pouco tempo, ele foi revolucionário. Ele deixou praticamente tudo para o Dr. Vattal fazer os empreendimentos para o cinquentenário de Presidente Prudente. Aí, novamente, o Sandoval foi prefeito. Aí começou a época dos empresários, Walter Lemos Soares, depois Paulo Constantino, Agripino. Então, foram os períodos, vamos dizer, da época da ditadura militar. Foi um período muito bom, que eu acho que quem teve mais louros nessa época foi o Dr. Paulo Constantino. Ele teve cura 1, cura 2, que ele pôde fazer muita coisa para o Presidente Prudente, inclusive debaixo da terra, né? Que é a infraestrutura, né? De água pluvial, de água, esgoto, né? Isso aí deu para o presidente uma... O Walter Lemos Soares era um prefeito tranquilo, amigão, mas ele tinha uma cabeça empresarial. Ele administrava, né, as coisas boas da cidade e foi fazendo um planejamento do Parque do Povo, água e tudo isso aí. Mas quero ressaltar, antes, não poderia deixar de esquecer um grande amigo meu, que ele veio para Prudente em 1955 e saiu da prefeitura em 1964, que é o Anvar Dama. O Anvar foi engenheiro da prefeitura, ele que começou a fazer o planejamento de água e esgoto dentro de Presidente Prudente. Ele fez uma coisa importante que a gente não dá valor, é asfaltar a cidade, né? Ele fez uma maquininha e essa maquininha foi asfaltando a cidade. Quando ele saiu da prefeitura, ele aí criou a empresa dele, né? Que presta serviços enormes, e ele sempre foi um empresário carismático dentro de Presidente. Precisou de ajuda dele, ele estava lá para ajudar. Eu acho que nem o Paulo Constantino, nem o Agripino, né, podem falar mal dele, porque ele sempre estava presente. Inclusive, sobre esses dois prefeitos, creio que começa, entre aspas, uma nova era da cidade, que foram esses últimos 30 anos, né? Depois Paulo Constantino, Agripino, Bragato e o prefeito Tupã, e entrando nesse ano do centenário, o Nelson Bugalho. Tem uns prefeitos que nem é bom a gente mencionar. Mas esses prefeitos, eles coincidem com o período que o senhor começou a escrever, que foi em 1991. Só apenas para a gente poder dar uma pausa, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco o professor vai voltar falando desse último período de 30 anos de Presidente Prudente. Continue conosco, TV Câmara, transparência, serviço da população.
TV Câmara. Transparência a serviço da população. Olá, estamos de volta com o Memória Prudentina, com o professor e escritor Benjamin Rezende. Professor, retornando, nos últimos 30 anos nós tivemos grandes prefeitos em Presidente Prudente. Fala um pouco para a gente desse período mais recente, que a cidade acabou dando um salto vertiginoso, apesar de estar um pouco para trás de outras cidades do mesmo tamanho, mas a cidade cresceu muito nesses 30 anos. Bom, você está fazendo um trabalho de memória. E o meu trabalho é raízes prudentinas. Eu gosto da raiz prudentina, das pessoas que viveram aqui, das pessoas que trabalharam aqui e das pessoas que administraram. Então, à medida que eu vou, não posso esquecer-me delas, né? Uhum. Eu acho que o Dr. Anvar, ele é uma personagem de Presidente Prudente. Eu não sei como que ele está agora, porque ele está meio doente. Mas é uma pessoa que poderia ser trazido para fazer essa memória, porque ele, claro, né, não vou esquecer dos outros prefeitos, que ainda estão vivos, né? E agora o grande salto, né, foi a partir do cinquentenário de Presidente Prudente, 1967. A cidade começou a desenvolver e ficou realmente um polo da região. E o prefeito, Dr. Domingos Sá, foi deputado estadual nesse período, aí de 60 a 67, ele conseguiu muita coisa para o Prudente. Então, ele está esquecido. Eu fico pensando assim, poxa vida, mas por que não se lembram desses homens que fizeram Prudente? Porque cada um dentro da sua época tem verba, ele fez o que foi possível. Então, nós não podemos esquecer nem dele, nem de Sandoval, e também de um outro prefeito que a turma esqueceu completamente, que é o Dr. Sampaio, Luiz Sampaio, que foi da época de 60 a 64. E ele preparou a cidade, porque administrativamente você pode fazer grandes obras, pode não fazer. Mas se fazendo o básico, o fundamental para a cidade se desenvolver e trazer gente para Presidente Prudente, isso é importante. Quando eu digo trazer coisas para Presidente Prudente, o mais importante que nós podemos citar aqui, em primeiro lugar, são 3 colégios fundamentais, particulares. O Colégio São Paulo, né, o Colégio Cristo Rei e a Academia que hoje é particular. Esses 3 fizeram a base. Aí veio em 1941 o IE Fernando Costa, que deu um incremento grande para a cidade, porque tinha aqui o ginásio. Uhum. Não havia o ginásio naquele tempo. A primeira turma foi em 1941. E em 1956 para 59 foi uma época que a gente lutou muito para trazer a faculdade de letras, filosofia, né, que hoje é Unesp, né, para cá. E que foi um salto enorme para a cultura de Presidente Prudente. Aí vieram as faculdades particulares, né, em 1961, a Toledo, em 1972, a Unoeste, né. Então, isso incrementou a cidade como cidade estudantil, que nós não podemos esquecer. Hoje, quantos estudantes tem Presidente Prudente? 20, 30 mil estudantes? Deve ter isso, juntando todas as faculdades e escolas, né? E isso, para a cidade, traz o quê? Prédios para construção, traz bares, restaurantes. Então, dá vida à cidade e dá incentivo para as pessoas investirem nos seus negócios. Você me perguntou a respeito dos 30 anos, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou terminar o período da ditadura militar, 1964 a 1988. Nesse período aí nós tivemos o Florivaldo Leal, que foi de 64, 65, né? Mas ele planejou a cidade, como empresário, ele planejou. E veio o Batal e continuou toda a obra. Inclusive esse prédio aqui,
deve-se ao cinquentenário de Prudente, que foi feito como biblioteca municipal, e na época uma biblioteca municipal de último gosto, né, e tecnicamente perfeito. E a construção do prédio novo da prefeitura, que foi um marco para mostrar que o centro de Presidente Prudente, né, tem uma obra que ficou durante todo esse período, né, como símbolo da cidade. Símbolo também, a gente poderia dizer que é o símbolo religioso. A igreja matriz de São Sebastião, hoje é o bispado, né? Quando em 1925 veio para cá o Monsenhor Sarrion, ele veio com a ideia europeia, uma igreja grande, bonita, vasta. Se você pegar todas as cidades da região aqui, a única igreja bonita, feita com cuidado, com atenção, bem planejada, é a de Presidente Prudente. E isso começou em 1925 e terminou por volta de 1950. Então, essas pessoas, nós não podemos esquecê-las de jeito nenhum. Quando o Vattal assumiu, depois veio o Walter Lemos. O Walter planejou a cidade, ele abriu campo para o Paulo Constantino fazer a obra monumental que ele realmente fez. Quando chegou 1988, com a redemocratização do país, a cidade já estava preparada para assumir o seu aspecto de cidade pioneira da região. E nós temos aí o Paulo Constantino, né? Temos o Agripino, que são os dois grandes, né? Os outros prefeitos ficaram menores em função do espírito empresarial deles, né? Isso não quer dizer que eles foram mal prefeito. É o problema de cabeça, administrar, né? Saber administrar. Quando não se sabe administrar, o país se afunda, né? Como nós estamos vivendo atualmente. Mas esses dois prefeitos criaram condições, né, para que a cidade se desenvolvesse. E hoje nós temos o Presidente Prudente, que aí eu fico pensando numa coisa que foi em 1972, um general disse o seguinte: nós não podemos fazer esses bairros enormes, porque isso é uma mão de obra, a infraestrutura é gigantesca. Aí ele dava uma opinião: vamos fazer desse lado da cidade um pequeno, desse outro, então nós vamos repartir na cidade. E hoje o que nós vemos é, com João Domingos, né, a cidade expandiu para lá, com quase 5.000 casas, né? E aonde está a infraestrutura? Quer dizer, o governo municipal vai ter que trabalhar para fazer tudo de novo, né? Se ele fizesse ao redor da cidade, né, um planejamento de pequenos condomínios, loteamentos, sei lá o que for, a cidade estaria mais bem servida. E hoje, todos os nossos prefeitos ficam olhando assim: o que eu vou fazer? Quanto dinheiro eu vou precisar? É difícil. Agora, de 1988 até os dias atuais, o Presidente Prudente se desenvolveu gigantescamente. É um período que nós saímos de uma ditadura militar, porque os militares, na época, eles influenciavam em tudo. Até água, esgoto. Se a gente perguntar para o Paulo Constantino, quem que deu dinheiro para fazer a rede de esgoto de Presidente? Quem que fez com que nós trouxéssemos a Sabesp para cá? Foram os militares. Eles tinham boas ideias, só que eles deixavam que o prefeito tivesse ação para fazer tudo isso. E nós tivemos aí os prefeitos, os últimos prefeitos, que trabalharam nesse sentido. E hoje, eu creio que o atual prefeito, que a gente elegeu, e que ele deve estar com uma boa vontade de trabalhar, eu vou aproveitar essa dica que eu estou aqui. Esses dias eu recebi uma carta do filho do Coronel Goulart, que é padre em São Paulo, está com 89 anos. E ele sugere algumas coisas. A primeira coisa que ele sugeriu
não tem a estação ferroviária? Para baixo da estação não tem aquele poço que é o bebedouro? Sim, claro. Ali nasceu o Presidente Prudente. Então ele sugere que faça um obelisco ali para mostrar, ali nasceu o Presidente Prudente. Aí eu fico pensando numa outra coisa que a ditadura, as ditaduras do mundo, né, tentaram apagar de uma vez: estátuas. Então, se você pegar hoje, quantas estátuas o Presidente Prudente tem? Vamos ver, tem a do Monsenhor Sarrion, ali na praça, que é dele, né? A do Florivaldo Leal. Tem a do Florivaldo Leal e tem duas, do José Foz e depois do Tarabai, né? Lá do outro lado da cidade tem o sogro do Anvardama, né? Que agora esqueço o nome dele, né? Que foi deputado federal, tudo isso aí. E eu pergunto assim, só essas estátuas, só esses mereciam? E o doutor Domingos Leonardo Serrano? Aí que veio uma ideia desse padre, filho do Coronel Goulart, juntamente com o irmão dele, Gil Goulart, de fazer uma estátua do fundador de Presidente Prudente na Praça 9 de Julho, que foi feito há uns 3 anos atrás. Sim. Que foi uma luta tremenda, porque eu participei disso aí. Um não queria, não é época disso, não sei o que e tal, vai sujar. Aí, quando o cara falou, vai sujar a praça, eu disse, pelo amor de Deus, dobre essa língua. Fundador de Presidente Prudente, foi o grande pioneiro, o grande homem que fundou uma cidade, e uma cidade que cresceu, né, sob o auspício de Deus, porque ele era muito religioso. Por que agora falar que uma estátua vai sujar, né? Então, aí eu, não, desculpe, mas o que eu quero falar é o seguinte: nós não podemos esquecer esses homens. Eles foram o baluarte de Presidente Prudente. Eles trouxeram para Presidente, dentro da sua época, do seu momento, o que Presidente Prudente precisava. É lógico, teve um ou outro prefeito que ficou a desejar. Mas por que ficou a desejar? Aí vem a função saber administrar. O cara não pode olhar a ponta do nariz dele para baixo, tem que olhar a ponta do nariz lá na frente. O que vai acontecer com o Presidente Prudente daqui a 50 anos? Tem que ter uma visão, tem que ter uma visão global e principalmente ampla para frente, né? Daqui a 50 anos, que Presidente Prudente nós queremos agora? Inclusive, esse é um tema que eu quero abordar com o senhor no próximo bloco. Qual que é a Presidente Prudente que o professor Benjamin quer para os próximos 50 anos ou para os próximos 100 anos, né? Nós crescemos muito, sabemos disso, mas qual que é a Presidente Prudente que nós queremos? Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com Memória Prudentina. TV Câmara. Transparência a serviço da população. Olá, estamos de volta com o programa Memória Prudentina, tendo uma aula de história com o professor Benjamin Rezende, professor e escritor. Professor, como surgiu essa sua vontade de escrever? Em 1991, o senhor já escrevia para o jornal Imparcial na época, e depois veio escrever os seus 3 livros, Raízes Prudentinas, e agora está escrevendo um novo livro, mas Raízes Centenárias, né? Fala um pouco dessas suas obras. Bom, a primeira pergunta que você me fez, como eu comecei a escrever. Eu morei uma temporada em Santos, de 86 a 90, quase 91. E lá eu frequentei a Academia Santista de Letras. E tinha uma senhora lá, né, que quando eu fui lá, ela se apresentou e tudo isso aí. De repente ela virou para mim assim, mas você assina Rezende? Eu também sou Rezende. E aí eu quis saber de onde eu vinha e por quê. Eu disse, não, vim de Presidente Prudente. Eu falei, mas Presidente Prudente tem uma obra da cidade? Alguém escreveu? Eu falei, tem um professor da Unesp que escreveu a
a história de Presidente Prudente até 1946 e depois mais uma abordagem que ele faz, que é o professor Dr. Diores Santos Abreu. Ele falou assim, não, daqui a 50 anos, 100 anos, alguém quer... Mas como era Presidente Prudente? Como eram as pessoas em Prudente? Eu quero falar das pessoas. E ela falou assim, ó, você escreve bem, porque eu fiz um artigo criticando, no bom sentido, o livro dela, né, de poesia. Uma crítica literária que eu fiz. Ela falou, não, o senhor escreve bem, vai para Prudente, escreve sobre as pessoas de Presidente. Quando eu encontrei o Mário Peretti em 1991, eu falei, escreve alguma coisa. Aí eu me lembrei dessa senhora, que hoje ela tem uma estátua na Praça Central de Santos. E aí comecei a pensar num título, né? Eu disse, bom, eu conheci o Coronel Goulart, conheci as famílias dos coronéis, muitos prefeitos, então eu tenho uma raiz lá atrás. Aí eu comecei a dizer raízes prudentinas. Como eu desejaria que Prudente fosse daqui a 50 anos, ou 100, 50. Como nós tivemos o cinquentenário, agora o centenário, daqui a 50 anos. No meu última crônica que eu estou fazendo desse meu livrinho, eu pergunto, como que nós queremos o Presidente Prudente daqui a 50 anos? A minha maneira de enxergar é mais uma visão humana da cidade, uma visão ecológica da cidade. Pensar mais as pessoas e o meio ambiente. Meio ambiente, né? E fazer com que a cidade se humanize, né? E irmanize. Isso é importante, porque de repente o prefeito está aí administrando, mas ele esquece o povo que está dentro da cidade. E se a gente começar a analisar esses novos condomínios que fizeram, né? Que povo que veio para cá? Povo da região, dentro de Presidente Prudente, os condomínios de luxo, gente que veio para cá e que está fazendo o seu trabalho, né? De comerciante, industrial, tudo mais. E o povo que precisa de trabalho. Eu não digo que precisa de emprego, ele precisa de trabalho. Nós precisamos de trabalho. E para harmonizar isso aí, uma cidade que é muito difícil. Atualmente, todo lugar que você vai, você não vê gente, você só vê carros. Você não tem um lugar onde estacionar. Então a cidade tem que ser administrada em função do veículo e em função das pessoas. O transporte coletivo que deve ter a cidade. Os centros, né? Se você for em Ana Jacinta hoje, é um novo bairro. É praticamente uma nova cidade, maior do que muitas cidades da nossa região. É uma cidade que infraestrutura ela precisa ter ali, ou agora João Domingos, pelo amor de Deus, né? Porque eu digo, Ana Jacinta, quando foi feito pobremente. Hoje, cada morador está enfeitando a sua casa, reconstruindo, administrando, e o que vai acontecer com João Domingos? Isso porque a nossa índole é querer viver num lugar e viver bem. Não adianta querer viver, é preciso acrescentar onde verga e bem, viver bem. Daqui a 50 anos nós temos que viver bem, ecologicamente. Manter as matas que tem aqui, fazer com que elas sejam ciliares ao redor dos córregos, né? Trazer um benefício para o povo, que é saúde, escola. Aí eu vou dizer uma questão que o Monsenhor Sarrião dizia: aonde entra uma igreja, seja ela evangélica ou não, ela melhora o comportamento das pessoas porque vem a moral junto. Então a religião ajuda, é um freio. E esse freio nós precisamos na cidade, para não ter os bandidos, e principalmente hoje, que todo município tem que zelar e cuidar, é contra as drogas, para não ter essa juventude perdida por aí. E fazendo isso, eu creio que daqui a 50 anos vamos ter uma cidade ecologicamente boa e vamos ter uma cidade humanizada, tranquila
com um povo que se orgulhe das raízes prudentinas e principalmente da memória. Muito bem, professor. Muito obrigado novamente por o senhor ter aceito esse convite do Memória Prudentina, aceito esse convite da TV Câmara, para poder registrar um pouco da história da Presidente Prudente, para nós podermos criar esse arquivo público da cidade de Presidente Prudente e também registrar a história do senhor, que é um grande personagem. Muito obrigado pela sua presença. Eu não sou o grande personagem, mas eu estou aí para ajudar a Presidente Prudente naquilo que eu posso fazer de melhor, escrevendo, relembrando os fatos antigos da cidade. Tá certo. Esse foi o professor e escritor Benjamin Rezende, que não é prudentino, mas está há muito tempo na nossa cidade, conhece tudo sobre Presidente Prudente, e esse foi a nossa primeira edição do programa Memória Prudentina. Você que tem alguma sugestão de algum personagem de Presidente Prudente, que nós possamos poder conversar, entre em contato com a Câmara Municipal de Presidente Prudente por meio do nosso site, o www.câmarappprudente.sp.gov.br, também pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e também no YouTube. Professor. Vou fazer um parênteses. Nós só temos 3 prefeitos que nasceram em Presidente Prudente. Os demais vieram de fora. Tudo de fora. Então eu digo, o que melhor se situa dentro dos Presidentes é o prudentino de coração. E não o nato. Não nato. Não necessariamente o nato. Nato ele passa, né? Nós temos só 3. É muito pouco para uma cidade de 100 anos. Quais foram os 3 prudentinos? O primeiro, o Toribaldo, o Bragato, agora é o quarto, né? O Tiese, e agora o quarto, no Bugalho, que é da minha vila lá da Maristela, né? Amigo cordial dos meus filhos e tal, né? Então os 4, né? Para 100 anos, quer dizer, eu digo 3 porque ele está começando agora um novo ciclo histórico, né? Então, tomara que venha mais prudentinos, natos e de coração, a enfeitar, embelezar e honrar o Presidente Prudente. Muito bom. Esse professor Benjamin Rezende, muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara, transparência a serviço da população.